que que você mais sente falta e o que que você não sente falta do Brasil? Oi gente, eu sou a Vânia, sejam muito bem-vindos de volta no meu canal e hoje eu vou responder a pergunta o que que eu mais sinto falta do Brasil. Eu vou tentar fugir um pouco do óbvio, porque a gente sempre ouve as mesmas respostas. Eu sinto falta da comida, do calor, eu sinto da minha família, dos amigos, etc. Então eu deixei todas essas respostas de lado, porque a gente já sabe. Gente, antes de começar a falar sobre, é muito importante que fique super claro aqui que eu não tô fazendo julgamento de valor. Então aqui quando eu for falar ou vou fazer algum questionamento, alguma coisa, não tô julgando bom ou ruim, melhor ou pior. Tô falando de experiências e de sensações super pessoais e que, claro, vai mudar de pessoa para pessoa. A percepção das coisas é muito pessoal. Então, essas respostas, claro, vão ser muito pessoais, tá bom? Uma das coisas que eu mais sinto falta do Brasil é relações humanas, que é as relações nossas do dia a dia. Então, relações humanas que eu tô falando aqui engloba muita coisa. Engloba desde o fato de você, por exemplo, ser solteiro em outro país. É muito complicado você ter uma relação com alguém de outro país por causa de um monte de coisa. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, relacionamentos. Eu vou deixar o link aqui. Tô falando de amizade, também é complicado você encontrar amigos, né, em outros países, porque você tem essa ponte cultural que ela sempre vai existir e também você tem uma dificuldade nessas relações humanas no trabalho, porque a gente está acostumado com outro tipo de ambiente. Falando, é claro que um canadense, se ele for pro Brasil, um americano for pro Brasil, talvez ele vai achar ele vai ter essa mesma dificuldade porque ele está acostumado com uma outra cultura dentro do trabalho, dentro da família, dentro da amizade. Então as questões humanas, as relações humanas, elas são um ponto muito forte, é um ponto de embate, eu acho, para a maioria das pessoas. Eu acho que muita gente que mora fora vai concordar comigo, que é você sente muita dificuldade mesmo de quebrar o muro entre você e uma outra pessoa, assim. É claro que em todo lugar aí que você for morar, você vai construir relações com as pessoas, né? Mas eu tô falando da qualidade dessas relações e de quanto essas relações vão ser profundas e de quanto elas vão ser significativas na sua vida, né? Porque uma relação só por ser uma relação não adianta nada. Então, essa necessidade que eu acho que o ser humano tem de criar profundas, de criar boas relações, ela vai se dificultando, ela se distancia muito quando você, por exemplo, muda e você cai numa cultura completamente diferente da sua. Claro, outros pontos a gente pode falar que idade, com que idade você mudou, que país você foi, muita coisa que pode entrar nesse balaio, mas o ponto inicial é a qualidade dessas relações. Uma outra coisa que eu sinto falta de estar no Brasil é a sensação de estar em casa. O que é essa sensação de estar em casa? Você pode perguntar para 10 pessoas diferentes, 10 pessoas elas vão ter respostas completamente diferentes. Pode ser o fato de você estar no lugar que você conhece, estar na cidade que você cresceu, de estar no meio dos amigos que você cresceu, de estar no meio da sua família. Mas para mim, o que mais faz sentido para responder essa pergunta, sensação de estar em casa, é você ter a sensação de você estar em um lugar que você possa ser você mesmo. Vou repetir. Sensação de estar em casa é você poder estar num lugar que nesse lugar você possa ser você mesmo. Eu ouvi isso de uma corredora que ganhou uma Olimpíada, que era da Jamaica e que foi para os Estados Unidos. Essa resposta, gente, está totalmente, claro, ligada com a primeira, com as relações humanas. Porque para você ser você mesmo, você precisa primeiro conhecer quem é você, né? Saber quem é você. Muita gente fala, Seja você mesmo! Quem é você? Quem sou eu? Mas isso é uma outra coisa, vamos continuar aqui. Para você ser você mesmo e para você ter essa sensação de aceitação de que eu estou aqui nesse lugar e tá tudo bem, eu posso me expressar como eu sou, eu posso falar quem eu sou, eu posso ser quem eu sou, isso tá muito ligado com a confiança nessas relações humanas que eu acabei de falar. Outra coisa que entra aqui em ser você mesmo é você, por exemplo, estar num lugar onde você sabe até onde você pode ir. Você sabe o que você pode falar. É a mesma coisa que você ir na casa de uma pessoa que você não conhece pela primeira vez. Aí você fala, não sei se eu sento na sala, eu não sei se... Que jeito que eu sento? Posso sentar do jeito que eu sento na minha casa ou eu vou ter que sentar diferente? Posso abrir a geladeira? Ai, será que eu posso comer muito? Mas normalmente eu como muito, eu tenho muita fome. Entendeu? Então aí com o tempo você vai conhecendo aquela pessoa, você sabe até onde você pode ir, o que falar, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então assim, olha, não sei quanto tempo pode durar
pra você se sentir realmente em casa, assim, sabe? Essa sensação de eu posso ser o que eu sou. Agora eu tô me sentindo bem, agora eu tô me sentindo em casa, agora eu posso comer com a boca aberta, entendeu? Outra coisa que eu super sinto falta é que tá ligada aí com a sensação de casa, é a sensação de pertencimento. Mas ela é um pouco diferente, porque essa sensação de pertencimento é você poder falar sobre um desenho infantil. Ai, você lembra do Power Rangers? Eu lembro do Power Rangers, você assistia? Ai, eu assistia. Ai, você sabe aquela cidade? Fica ali na divisa de Minas. Ai, você sabe... Entende? Então, todos os assuntos, é claro que a gente não vai saber tudo, mas essa sensação de pertencer àquele grupo, pertencer, que eu acho que é uma coisa do ser humano, né? A gente tem essa necessidade de pertencer a alguma coisa, seja pertencer à sua família, você pertence à sua família, você pertence àquele bairro, você pertence àquela casa ou àquela cidade, aquele trabalho, mas essa sensação de pertencimento, ela tá muito ligada com o lugar que você nasceu e você cresceu, gente, isso é indiscutível. Você sabe os programas de TV, você sabe os desenhos, você sabe as piadas. Não tem nada pior que alguém te contar uma piada e você não entender, você tem que perguntar, mas por que dessa piada? E alguém te explica. Você tem que pensar quanto tempo eu preciso ficar nesse lugar para ter uma sensação que eu pertenço a esse lugar. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar num trabalho, talvez, e daí lá eu vou fazer parte de um grupo, eu preciso estudar, eu preciso aprender sobre política, às vezes você não entende nada do que eles estão falando sobre política. E, gente, mesmo que você quiser, é muito difícil você aprender tudo e tem coisa que você nunca vai aprender. Eu tenho um colega que ele sempre faz piada com um filme. Tudo! Chega a ser assim, ridículo. Eu falo, mas que é isso? Ah, é do filme? Como que você não conhece esse filme? É um filme francês, é um francês. Aí eu falo, meu Deus do céu, como... Se fosse um filme, por exemplo, Lagoa Azul. Eu tenho certeza, quando eu falei Lagoa Azul, todo mundo aí já assistiu Lagoa Azul. Você pertenceu àquele grupo de pessoas que cresceram com Sessão da Tarde, a gente já pra fazer. Eu apresentei pra uma pessoa aqui o Charlie Brown Jr. essa semana. Nossa, mas que música top, não sei o que. Amou as músicas. Aí eu fiquei pensando, gente, você tem noção? Você pertencer a um grupo, né, uma geração que cresceu ouvindo essas músicas. Isso é pertencimento. Aí você discute sobre isso com alguém. Agora aqui eu tenho que apresentar quem é o cara, o que ele fazia. E falando em si, em apresentar alguma coisa, a sensação de pertencimento, pra mim, ela fica muito clara quando eu preciso me explicar o tempo inteiro. Calma, e quando eu preciso me explicar, eu já vi isso também de uma brasileira que voltou pro Brasil depois de um tempo, e ela falou, sabe por que eu voltei? Porque eu cansei de me explicar. Quando eu me apresento para um brasileiro, por exemplo, tudo que eu falar ali vai fazer sentido. Eu sou desse estado, eu nasci naquela cidade, eu fui pra aquele lugar, não sei o que, ai, mas você viu aquele cara idiota, não sei o que. Todo mundo ali tá dentro dos assuntos. E quando você se apresenta pra uma pessoa de fora, é tipo... Ah, você vem de onde? De São Paulo. Ah, mas São Paulo Aí você tem que explicar onde é São Paulo, você tem que explicar o tamanho do Brasil, você mostra o Brasil no mapa pra uma pessoa. Você fala que você não fala, sei lá, espanhol, que você fala português, até comida, tudo você tem que se explicar. Não se explicar no mau sentido, mas dar explicação pra tudo. Ai, que delícia, vou comer bobó de camarão. O que é bobó de camarão? Mas você vem de onde? Ai, bobó de camarão é uma comida que foi inventada, blá, 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 blá. E também, eu não tô falando que essa sensação de pertencimento que ela é importante, que não sei o que ela é ótima, não. O que eu tô falando é que sim, eu sinto falta dessa sensação de pertencer, de me sentir dentro, sim, do lugar e de, sei lá, ter um fio ali ligado com alguma coisa. Eu vou falar aqui de uma outra coisa que eu sinto falta, que é ter controle do futuro. Calma, muita calma nessa hora, eu não tô aqui me achando, falando que eu tenho controle de futuro, eu vou me explicar. Ninguém tem controle do futuro, né? A gente sabe que não existe, não tem, mas a gente tem a possibilidade de fazer um plano. A gente sabe que se eu planejei ele bonitinho ali, principalmente no meu país, onde eu sei que para eu ser médico eu preciso fazer isso, e aí eu chego lá na medicina e eu vou ser médico. A gente tem uma melhor visão do futuro porque a gente conhece o caminho. Vou dar um exemplo. No Brasil você faz o ensino médio, você pode ir para a faculdade, você faz uma pós-graduação, etc. Gente, até hoje eu não sei como que funciona mais ou menos o sistema de educação no Canadá. E aqui na França, pra mim, é pior ainda, porque é muito confuso pra mim. Por quê? Porque eu não cresci aqui, eu não fiz high school aqui, eu não fiz o ensino médio aqui, eu não fiz... Sabe, eles têm um outro sistema de educação pra você ser um médico, não é a mesma coisa que ser um médico no Brasil. Aí você chega no Canadá com um diploma de medicina e você fala,
o que eu vou fazer aqui com esse diploma de medicina? Eu vou vender brigadeiro. Mas eu não sei se esse povo gosta de brigadeiro. Entende? Todas essas questões, que são questões super pesadas já que a gente tem na vida, normalmente elas se tornam enormes quando você sai do seu país, sai do lugar que você cresceu, porque você precisa começar do zero. Na maioria das vezes você precisa abandonar seus diplomas. Sabe os diplomas que você lá se matou pra ter? Você abandona, meu amor. Você abandona e você começa a fazer alguma coisa que não tem nada a ver. Tudo que você tinha de garantia, né, de que você fez lá, que você tinha aí seu diploma, seu título, você é aí um, sei lá, um advogado, não tem mais nada, porque a lei do outro país não é a mesma lei do Brasil. Quando você tá no seu país, você sabe o caminho, você conhece o caminho, ele é super claro na sua frente. E quando você chega num outro país, principalmente depois de adulto, você se sente literalmente andando de olho fechado. Ah, eu vou bater aqui, vou ver que sai daqui. Não tô falando que ele vai ser mais fácil, mais difícil que no outro lugar, não é sobre isso. É sim ter essa visão clara de onde eu tô e onde eu posso ir e como que eu faço essa costura até lá. E esse vídeo vai ter continuação, tá bom? O vídeo da semana que vem vai ser sobre o que eu menos sinto falta no Brasil. E o último item dessa lista das coisas que eu mais sinto falta do Brasil é proatividade, pessoas proativas, pessoas criativas, pessoas com vontade de fazer, com vontade de resolver problemas. Lembro que eu conversava com uma amiga que mora em Toronto e que eu falei que eu acho que a gente é tão proativo, que a gente faz tanta coisa, que a gente trabalha tanto, porque a gente está acostumado a se fuder muito, né? Então a gente se fude muito e a gente é obrigado, né? A vida da gente não é simples, não é fácil no Brasil, então a gente tem que fazer muito esforço para conseguir fazer as coisas. Eu conto para as pessoas, né, que a gente estuda durante a noite, sei lá, até 10, 11 da noite e trabalha full time, ou seja, o dia inteiro. As pessoas, quê? Tipo, aqui na França, então, as pessoas começam a trabalhar, gente, sei lá, com mais de 25 anos às vezes, porque elas estão na faculdade, vão fazer pós, master, blá 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 blá, e não tem essa, sabe, essa necessidade de fazer muita coisa que a gente tem, de se ferrar aí, de ir pra escola e acordar às 6 da manhã, ir pro trabalho, pegar ônibus, sabe tudo isso aí que ninguém merece? Isso aí, gente, dá uma coisa pra gente que é uma resistência, né? Uma força que não é todo mundo que tem e que a maioria eu acho que não tem. Tô falando isso, gente, não só do trabalho, tá? De trabalhar. Claro que isso é um grande ponto, porque é onde pega mais essa rotina de trabalhar com as pessoas, mas tô falando na vida de uma forma geral. Então isso não é assim, ai que lindo, a gente é tão forte porque a gente é tão forte. Não, a gente é forte porque a gente é obrigado a ser. Então essa força e essa criatividade de resolver tudo que tem que resolver é muito forte, eu acho, no brasileiro. E isso eu sinto falta aqui fora, né? Eu sinto falta dessa vontade, sabe? Não sei nem falar, mas essa vontade de viver mesmo, de fazer coisa e vamos fazer, vamos construir e vamos trabalhar. Tem que acordar às 6 horas da manhã pra ir trabalhar? Não tem problema, vamos acordar. Tem que fazer 15 coisas durante o dia? Vamos fazer, tá tudo bem, vamos. Aqui, gente, eu acho que eu fiquei até mais lerda, porque, sabe, as coisas são tão... vamos trabalhar, vamos fazer esporte. Ai, cara, não tô falando que aqui fora não tem, que o povo é lerdo, não tô falando nada disso, hein. Tô falando que eu sinto muita falta dessa potência, sabe? Esse negócio aí que brasileiro tem, sabe? Vamos lá fazer, vamos resolver o negócio, tá tudo certo. Gente, eu escrevi exatamente o que eu tinha falado pra ela. Mais abertos a desafios, porque a gente tá acostumado a se... É exatamente isso, a gente pode tanto que a gente tá assim, ah, só isso? Vem, manda mais. Ai, gente, é isso aí. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Essas são as minhas respostas não óbvias para o que eu sinto mais falta do Brasil. Lembrando que semana que vem tem um outro vídeo com o que eu não sinto falta do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal e, claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo muito grande e até semana que vem. Tchau!